Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao GoRN, o maior evento de empreendedorismo inovador, startups, tecnologia e transformação digital da região Norte-Nordeste. Bom, meu nome é Mona Paula, eu sou gestora de projetos do Sebrae Rio Grande do Norte e atuo com negócios de impacto social. E tenho uma grande missão de inserir dentro do GoRN a temática de inovação social, porque muito além de inovação e tecnologia, a gente precisa falar de pessoas, não é mesmo? E a palestra de hoje é sobre uma iniciativa pública para promover e apoiar a inovação social, um case de Portugal, inovação social. E para falar sobre isso, nós temos dois panelistas convidados, Felipe Almeida, que é presidente de Portugal Inicial, e vai falar um pouco mais sobre a iniciativa, e João Hélio, diretor técnico do Sebrae RN, que atua diretamente com a Lei Estadual de Investimento em Negócios de Impacto. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel de hoje. Espero que vocês possam aproveitar um pouco mais sobre o GoRN. E para a gente iniciar, vou passar a palavra para Felipe Almeida, para que ele possa se apresentar, e em seguida, Dr. João Hélio. Muito bem, muito obrigado, Mona, obrigado pelo convite. Felicitações ao Sebrae RN por esta iniciativa, que tem um nome novo, mas já tem alguns anos, não é assim? Portanto, sempre promovendo a inovação, o impacto, o empreendedorismo. E para mim é um grande privilégio estar aqui e poder partilhar convosco esta experiência pioneira que estamos a conduzir em Portugal para a promoção da inovação social e do empreendedorismo social a partir de uma iniciativa pública. O meu nome é Felipe Almeida, como a Mona referiu, sou presidente da Portugal Inovação Social, dessa iniciativa pública que vamos apresentar em seguida. Sou professor da Universidade de Coimbra, sou académico de carreira, nos últimos 4 anos não tenho exercido essas funções. E, se me permitem também, tenho sangue misturado e também sou um pouco brasileiro. Aliás, onde morei vários anos e onde completei os meus estudos pós-graduados, onde fiz o meu doutorado. E, portanto, Portugal e o Brasil, para mim, são os dois casa. E esta experiência que estamos a fazer em Portugal tem sido também inspirada por algumas aprendizagens do Brasil e também temos mantido algum contacto regular com o Brasil. Portanto, é com muito gosto que aqui estou e que estou aqui para falar convosco. Obrigada, Felipe. Seja bem-vindo. João Hélio, pode se apresentar. Olá, Mona, Felipe, é um prazer dividir esse painel com vocês. Meu nome é João Hélio Cavalcante, estou diretor técnico do Sebrae, minha formação é administração, pós-graduado em engenharia de produção e engenharia de produto. E trabalhando junto com a nossa equipe, Felipe, há alguns anos, no viés dos negócios sociais, e mesmo antes da gente falar de inovação social, mesmo antes de falarmos sobre negócios de impacto social, nós já fazíamos isso sem saber que era negócio de impacto social, que era inovação social. Eu resgato ações lá atrás, inclusive na comunidade europeia, quando nós passamos a trabalhar e nos espelhamos também a exemplos de Portugal quando falávamos e discutíamos o comércio justo. Então, meus agradecimentos pelo aceito do seu convite e por Mona também, que está conduzindo aqui a nossa conversa, ter me convidado. Obrigado, Mona. Obrigado, Felipe, pela presença. E será um prazer muito mais ouvi-lo do que falarmos aqui nesse painel. Obrigada, João Hélio. Bom, então nós queríamos entender um pouco mais, Felipe, sobre o contexto de Portugal e inovação social e por que o governo português decidiu investir em inovação social. Como é que aconteceu todo esse movimento aí? Bom, então um contexto histórico muito breve para entenderem como chegámos a 2020 com esta iniciativa e com esta situação. Na União Europeia, os países que fazem parte da União Europeia, também chamados de Estados-membro, de 7 em 7 anos assinam um acordo de parceria com a Comissão Europeia
que estabelece um conjunto alargado de verbas que são transferidas da União Europeia para cada um dos Estados-membros, para cada um dos países, para o seu desenvolvimento, tendendo a uma coesão territorial, social e económica na União Europeia. Todos os países assinam esse acordo na mesma altura, que dura períodos de 7 anos. A esse período de 7 anos chamamos períodos de programação. O último foi assinado em 2014, está agora a terminar em 2020, em todos os países da União Europeia. E em 2014, quando os vários países negociaram com a Comissão Europeia o montante de verbas que seriam destinadas nos 7 anos seguintes a cada um ao seu desenvolvimento, nós tínhamos na liderança dessa negociação em Portugal, no governo dessa época, um ministro do Desenvolvimento Regional, que era professor em Itália e já tinha tido algum contacto com negócios de impacto e com o empreendedorismo social, embora não fosse especialista na área, e quando chegou o momento dele negociar com a Comissão Europeia, ele achou que nós tínhamos um contexto favorável em Portugal para conseguir convencer a Comissão Europeia a fazer uma experiência piloto em Portugal com fundos europeus. E porquê? Porque em Portugal já tínhamos um grande especialista em empreendedorismo social, um académico que acabou por ser o primeiro presidente da Portugal Inovação Social e ajudou a desenhar este instrumento de política pública. Tínhamos também já uma escola de empreendedorismo social e tínhamos algum trabalho feito com algumas experiências pontuais. Então o ministro achou, e o governo da época achou que havia condições para isso. Convenceu a Comissão Europeia e assim se criou em 2014 a iniciativa pública com o nome Portugal Inovação Social, com o objetivo de promover a inovação social e o empreendedorismo social, ao mesmo tempo dinamizar o mercado de investimento social, atraindo investidores privados para este setor, e tudo isto com fundos da União Europeia. E até à data de hoje, em 2020, Portugal é o único Estado-membro, o único país da União Europeia que tem uma política pública com fundos europeus para promover o empreendedorismo social e o investimento social. E foi assim que aconteceu. Tivemos também outra sorte, não só da visão deste ministro neste governo, como depois, no ano seguinte, mudou o governo para uma abordagem, mudou o governo português de um governo de direita para um governo de esquerda, mas manteve-se a visão da inovação social como prioritária do ponto de vista da política pública. Tivemos também a sorte de ter outra ministra visionária que entendeu a importância desta política e a manteve ao centro do governo, e isso foi um fator fundamental para conseguir dinamizar o ecossistema e colocarmos esta iniciativa pública no terreno, e, portanto, atravessou estes dois governos com uma mesma visão prioritária para o país, o que é uma coisa nem sempre muito comum, mas muito interessante. Entretanto, já mudou de ministério. Atualmente, a Portugal Inovação Social é coordenada, do ponto de vista político, pelo Ministério do Planeamento, ou que seria Planejamento, no Brasil, e que também mantém-se, assim, no centro do governo. E, portanto, este apoio político foi, desde a primeira hora, fundamental para conseguirmos chegar aqui, e podemos dizer que foi um êxito esta experiência piloto que fizemos na Europa, e está, neste momento, já a Comissão Europeia a desenhar uma estratégia para criar centros de competência para a inovação social em todos os Estados-membros da Comissão Europeia, também inspirados pela aprendizagem do que fizemos até agora. Felipe, Mona, eu tenho até uma pergunta para o Felipe. Felipe, nós, enquanto Estado do Rio Grande do Norte, uma unidade federativa, nós tomamos a iniciativa, a SEBRAE e parceiros e instituições, e conseguimos ter a primeira lei de impacto, né, de negócios sociais no nosso país. E, junto com isso, os trabalhos desenvolvidos, ou seja, nós estamos iniciando ou abrindo, descortinando, protagonizando coisas que não tínhamos no Brasil da forma como nós estamos estruturando, ou seja, com lei, regulamentado, buscando fundos e buscando parceiros. Pelo que nós observamos, isso foi uma decisão aí em Portugal e na comunidade europeia, foi também uma decisão política. Como você vê, né,
já que no nosso país não há uma decisão de Estado, enquanto uma política de inovação social, de impacto social, como você vê, no caso do Brasil, comparando a vocês acreditam que sem esse impulso, sem esse apoio, sem esse investimento do governo, você acredita que seja possível no nosso país alavancar, desenvolver esse novo olhar sobre a inovação e sobre os negócios? Bom, como disse no início, a inovação social é mais antiga do que o nome que hoje tem. E o empreendedorismo social também, só não lhe chamávamos assim. E nasceu da prática. Esta é uma daquelas boas mudanças de paradigma que nasceu da prática, são as comunidades que vão desenvolvendo outras formas de olhar para os seus problemas e se associando para tentar dar respostas inovadoras, e depois é que chegam os académicos a tentar perceber, mas que movimento é este, o que é isto que está a acontecer? E depois aparecem as palavras para dar nome às práticas que já existiam. Isto para dizer o seguinte, que em todo o mundo tem acontecido assim. Em Portugal é uma exceção, onde havia algumas iniciativas, mas é uma exceção onde apareceu depois uma política pública com fundos públicos a alavancar e estimular não só o investimento como o empreendedorismo social. E é, neste caso, o setor público a promover o empreendedorismo social, onde na maior parte dos outros casos é o empreendedorismo social que nasce da iniciativa da sociedade civil e do setor privado a tentar convencer o poder político de que vale a pena esse investimento. Então nós temos aqui duas abordagens diferentes. Em Portugal foi absolutamente essencial existir um apoio do governo, um apoio central do governo, porque a inovação social é transversal às várias áreas. A inovação social não serve apenas para as áreas da inclusão social, da proteção social, mas também serve ao emprego, serve à saúde, serve à justiça, serve à educação, serve à inclusão de todos os tipos. E, portanto, toca em várias áreas governativas. E em Portugal era importante ter esse apoio do governo central para depois disseminar. Portanto, é necessário o apoio político para nós termos a possibilidade de experimentar inovação social em várias áreas da vida coletiva e termos um olhar sobre o que são as áreas prioritárias em cada setor e poder, porventura, vir a influenciar políticas públicas no futuro. Portanto, é fundamental olhar a partir desse centro. É fundamental também ter fundos públicos para conseguir criar aqui um incentivo a que os fundos privados também aceitem arriscar neste novo movimento e, por outro lado, também ajudar a financiar um setor que nunca se desenvolverá, do meu ponto de vista, exclusivamente com lógicas de autossustentabilidade. Porque na raiz do empreendedorismo social como processo e na raiz da inovação social estão problemas sociais. E problemas sociais existentes ou problemas sociais futuros que é necessário prevenir. Ora, será um equívoco do meu ponto de vista e com a experiência que temos tido, assumir que todos os problemas sociais se resolvem apenas e só com negócios lucrativos. Não é possível. Como também será um equívoco partir do princípio que o Estado e o poder público terá todas as condições, competências e recursos para resolver todos os problemas sociais. Então, o que traz de novo esta lógica é uma necessidade de criar parcerias intersetoriais entre o setor público, o setor privado e até o setor social, naturalmente, à frente de tudo, para desenvolver estas respostas integradas. E só é possível, quer dizer, é possível de várias formas, mas o ideal é conciliar estas três dimensões da nossa vida. E, portanto, eu acho que o empreendedorismo social e a inovação social já ali estão. São um movimento da sociedade civil, do setor privado, que é natural ali assim, porque são movimentos da sociedade civil orgânicos, à medida que a sociedade civil também se vai capacitando, educando, vai tendo maior capacidade de se organizar, de entender os seus problemas e de criar soluções inovadoras para os resolver. Agora, uma coisa é a experimentação local, mas a escala da experiência para políticas públicas nacionais ou para soluções mais amplas só se consegue, do meu ponto de vista, com o apoio do poder público e com recursos públicos. E, portanto, para conseguir escalar, é necessário essa parceria, porque as entidades privadas não têm escala suficiente
nem estão organizadas para conseguir fazê-lo eficazmente numa escala mais global. Portanto, se na base da inovação social está a experimentação social, ela só faz sentido se, dando certo, possa ser escalada. Para escalar precisa da parceria pública. Se a parceria pública existir desde o início, melhor ainda, porque ajuda a orientar essa experimentação para as prioridades de política. Está claro? Está claro. Sim, Mona? sim. E aí, nesse contexto, doutor João Hélio, nós temos aqui no Brasil a Política Nacional de Investimento em Negócios de Impacto, que é a ENImpacto, e o Rio Grande do Norte fez o desdobramento dessa política nacional a nível estadual, justamente para tentar promover e apoiar também os negócios de impacto do Rio Grande do Norte. E aí, doutor João Hélio, você vê essa política estadual como uma conexão com o Portugal em Inovação Social, no sentido do governo também apoiar esse desenvolvimento territorial e a resolução de problemas através dos negócios de impacto? O que é que a lei prevê? Uma das ações é esse fomento a novos negócios? Como o Felipe colocou, quem tem que alavancar e quem tem que dar o start e impulsionar é o governo mesmo. É o apoio governamental, pelo menos orientando e dando norte, dando o caminho, né? Ou apresentando aquilo que é importante à sociedade. Eu lembro, Felipe, de iniciativas, quando nós falamos de inovação social, a transformação no consumo, a forma como as pessoas consomem, é uma inovação, é uma mudança cultural e social. Lembro, eu não sei, faz muito tempo, mas aí em Lisboa, não sei se o senhor está em Lisboa ou em Coimbra. Em Lisboa, estou em Lisboa. Está em Lisboa. Numa esquina, eu acho que é na Rua da Prata, tinha uma loja média que comercializava fair trade, ou seja, produtos do comércio justo. Essa loja aí em Lisboa virou uma referência na Europa. Parece que não, mas esse movimento, esse gesto de ter esse equipamento comercial, fazendo a comercialização e apresentando um produto do comércio justo, serviu de exemplo para fazer transformações sociais, né, da forma como muitos, não só aí na Europa, mas no Brasil também, pensava novos formatos de comercialização. Ou seja, o comércio justo nos levou também a isso e fez com que, ao nosso ver, que amadurecesse culturalmente as pessoas para entender, começar a entender isso que nós estamos falando hoje, que são os negócios de impacto, que são esses negócios que buscam ajudar a resolver os problemas sociais. O governo do Estado do Rio Grande do Norte, pelo menos esse é o sentimento, ao aprovar uma lei e a incentivar e fomentar toda uma cadeia de parceiros para que isso ocorra, eu acredito que cumpre esse papel, não diretamente financeiramente, mas cumpre esse papel também no fomento, né, no direcionamento e como um animador para que isso ocorra de fato. Sabemos que vocês estão, de 2014, como você citou, até agora, investindo esses fundos, o recurso público, para que isso ocorra, né? Aqui nós não temos ainda esse recurso. Nós estamos construindo, e esse nosso diálogo vai nesse sentido, de beber um pouco dessa fonte, da sabedoria e dessa experiência, para que possamos também iniciar um processo junto com o governo, nosso papel também é esse, de fomentar
esse novo momento quando falamos em negócio de impacto, ou inovação social e tudo o que deriva, né, nesses novos modelos. Afinal de contas, né, falando em novos modelos, é o momento mais oportuno. Pós-pandemia, é o momento de recriar os negócios, os novos modelos de negócio. E, Felipe, aproveitando já que falamos de fundo e falamos do desejo aqui do Estado também em querer, né, chegar nesse grau de maturidade que vocês já atingiram, você acredita que, passado esse período agora desses investimentos que se findam, o projeto tem começo, meio e fim, né, a partir de toda essa base que vocês criaram, os investimentos privados já estão acontecendo, irão acontecer, você acredita que essa base está formada ou há uma necessidade de um período maior, um aporte, um apoio maior, seja governamental, não só financeiro, que era outra pergunta que eu iria fazer, pois para quem está nesses negócios sociais, se houver incentivos fiscais, incentivos tributários, incentivos diversos para que essa base se desenvolvesse. Então, eu aproveitei, viu, Mona? 2 em 1, colocando tudo isso e perguntando já a respeito desses incentivos e esses apoios que se findarão financeiros, mas será importante outros tipos de apoios. Bom, então, a resposta curta é que o bebê está saudável, mas ainda não anda sozinho. Então, sim, é necessário um pouco mais de apoio. Mas, para dar uma resposta que seja útil para vós, permitam-me enquadrar o que é que nós fazemos, porque vão perceber porque é que o investimento privado já existe. Ora, o objetivo da Portugal Inovação Social não era apenas financiar projetos de inovação social. Era também, e se calhar mais importante, dinamizar aquilo que se chamou o mercado de investimento social, ou seja, criar mecanismos que pudessem atrair investidores públicos e privados para este movimento, de maneira a que, em articulação e colaboração ativa com os empreendedores, pudessem envolver-se neste processo de empreendedorismo social. E então o que nós fizemos foram mobilizados cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu, um dos fundos que financia os vários países europeus, e com esses 150 milhões de euros, que à data de hoje são 163, porque vão sendo negociados por partes, foram criados 4 instrumentos de financiamento, ou seja, 4 linhas de financiamento para financiar esse ecossistema. E esses 4 instrumentos foram criados com 2 pressupostos. E isto é essencial para perceber o que nós fizemos até agora e responder à sua pergunta. O primeiro pressuposto é que eles são 4 para que estejam alinhados com as diferentes necessidades que os projetos têm em diferentes fases do seu ciclo de vida. Portanto, nós temos um instrumento para financiar, a gente chama de instrumento de financiamento, ou seja, uma linha de financiamento para financiar a capacitação em administração e competências de administração e na capacidade organizativa das startups sociais, quando elas ainda estão numa fase muito imatura, já estão a experimentar novas soluções, mas a equipa ainda não está suficientemente capacitada. Depois temos um segundo instrumento, uma segunda linha, a que chamamos parcerias para o impacto, onde aí nós financiamos 70% das necessidades dos projetos, mas os outros 30% têm que ser financiados por um ou vários investidores sociais. Portanto, fazemos um match de financiamento do projeto, colocando 70%. Depois temos um terceiro instrumento, que são títulos de impacto social, que no Brasil se chamam contratos de impacto social, se não me engano. São títulos de impacto social, com algumas adaptações, onde contratualizamos resultados sociais mensuráveis com investidores privados, que financiam integralmente aquela experimentação e são reembolsados integralmente se o resultado for alcançado, transferindo assim o risco para o investidor privado que financia o prestador de serviço, que é a startup social que vai desenvolver o projeto. E depois ainda temos um quarto instrumento, que ao contrário dos outros é um instrumento financeiro, não é de financiamento, porque é um fundo para a inovação social, como se chama, Fundo para a Inovação Social, que é o primeiro fundo
público criado no mundo, especificamente para promover o empreendedorismo social e alavancar o investimento social com fundos europeus. E, portanto, neste instrumento o que se faz é conceder garantias à banca, para a banca comercial conceder empréstimos a estas startups, a estas empresas, em condições muito vantajosas, ou também fazer investimento direto no capital, em equity, no capital de startups de impacto, fazendo um match com investidores privados, nacionais ou estrangeiros. Portanto, nós temos um pacote de soluções financeiras muito diversa, que vai desde das chamadas grants, desde as bolsas, subsídio a fundo perdido, à contratualização de resultados e até às soluções para empréstimo e soluções para participação no capital. Qual é o detalhe? E tudo isto é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto destes 4 instrumentos, exatamente para dinamizar o investimento social, é que em todos eles há um lugar à mesa para o investidor social. Nós nunca financiamos sozinhos. E isso é que trouxe o investimento social a este setor e o reforçou. Portanto, em todos os 4 instrumentos há um lugar obrigatório para o investidor social. No primeiro, ele nem sequer tem que se comprometer, com dinheiro, mas tem que apresentar uma manifestação de interesse naquele projeto e a manifestação de compromisso de o acompanhar e de avaliar os seus resultados. Depois temos um match, depois temos a contratualização de resultados e depois temos outros investidores. Ou seja, dessa forma, à data de hoje, eu sei que os valores, na escala brasileira, os nossos valores são todos pequenos, mas à escala portuguesa é significativo. Que números é que temos à data de hoje? À data de hoje, tendo aprovado os primeiros projetos apenas em junho de 2017, portanto, na verdade, a iniciativa foi desenhada, os concursos foram lançados, tudo foi negociado, mas o primeiro projeto foi aprovado só em junho de 2017, portanto, há 3 anos. Em 3 anos, já colocámos mais de 100 milhões de euros no ecossistema de empreendedorismo social em Portugal, onde pouco mais de 70 são fundos públicos, mas os outros 30 já são investimento social que foi mobilizado de empresas, fundações, e depois com um detalhe importante aqui assim que tem a ver com os municípios portugueses, com as prefeituras, e essa é uma das grandes transformações que acabámos por provocar, sem ser esse o objetivo inicial, que foi influenciar muito a forma como os municípios portugueses fazem a gestão dos seus recursos para a área social, e muitos foram direcionando os seus recursos para a área da inovação social, distinguindo o que era a ação social para resolver o problema de hoje e a inovação social para tentar evitar o problema no futuro. E então estamos a fazer parceria com muitos municípios também. Mas isto para dizer que já temos mais de 30 milhões de euros mobilizados em 655 investidores sociais até à data de hoje, em 3 anos. O que para a escala portuguesa é muito significativo, considerando que há 4 anos não existia nada. E, portanto, esse aspecto é absolutamente importante e ajuda a perceber o impacto que teve os fundos públicos para alavancar a iniciativa privada. Agora, se me diz assim, o ecossistema já anda sozinho, ele, na verdade, ganhou asas nos últimos anos e já temos um ecossistema interessante de investidores e principalmente de empreendedores sociais. O objetivo aqui qual era? O objetivo era criar uma lógica de investimento, seja em entidades privadas, seja em entidades públicas, que criasse uma rotina tal que já não fosse depois necessária uma iniciativa pública para dar oxigênio ao ecossistema. Porque, entretanto, como os investidores criam a rotina de investimento com os empreendedores, eles vão criando uma rotina de parceria e vão se desenvolvendo. E, portanto, desse ponto de vista, é por isso que eu digo que o bebé ainda não anda sozinho, mas está lá perto. Se desaparecesse agora a iniciativa pública, ia ficar ali um buraco, não é? Porque era necessário ainda amparar. Mas eu acho que com um pouco mais de fogo se consegue criar uma dinâmica. É difícil comparar com a realidade brasileira, que eu conheço razoavelmente bem também. Conheço a iniciativa N Impacto. Aliás, tive a oportunidade e o privilégio de ser convidado o ano passado para a reunião magna, a primeira reunião magna da N Impacto em Brasília, onde estive presente também como convidado e conheci a dinâmica. Só que o Brasil são muitos Brasis, é uma escala muito diferente. Em Portugal temos, para o bem e para o mal, temos a vantagem da nossa dimensão e nós conseguimos ambicionar uma política pública que abrange todo o território de uma única vez, e Portugal Inovação Social tornou-se o principal catalisador da inovação social em Portugal e do empreendedorismo social. E desse ponto de vista acaba por ser muito gratificante porque de facto consegue-se
aos poucos ir transformando o que aqui acontece. Mas tem que ser assim, com uma parceria persistente e, do nosso ponto de vista, trazendo também as entidades públicas. Porque, como eu disse, os investidores que nós temos em inovação social em Portugal, hoje em Portugal, a inovação social não são apenas entidades privadas, empresas ou fundos ou fundações, são também entidades públicas, municípios. Ou seja, o governo local está interessado em fazer parceria para desenvolver projetos de inovação social. Alguns municípios já criaram departamentos de inovação social. E isso é uma transformação de base territorial, local, de impacto local, que tem um valor muito significativo para criar esta dinâmica. Enfim, é esta a nossa experiência até à data de hoje e espero bem que seja possível. Aliás, eu sei que é possível porque a Comissão Europeia já disponibilizou verbas específicas para a inovação social e, portanto, para o próximo quadro comunitário, um pacote muito significativo. Portanto, há essa intenção política de reforçar e ampliar, do ponto de vista territorial, o investimento comunitário com fundos públicos em inovação social, porque perceberam que resulta e que pode ser um parceiro fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas também e para a dinamização do próprio empreendedorismo social. E obviamente, para a resolução dos problemas, que é o essencial. Só faltou a segunda parte da minha pergunta. É verdade. Em relação aos incentivos. Em relação aos incentivos. Então, em relação aos incentivos, o que aconteceu é que nós criámos em Portugal um incentivo para aquilo a que vocês chamam os contratos de inovação social, os títulos de impacto social. E hoje, em Portugal, nós temos um incentivo fiscal, um benefício fiscal para todos os investidores privados que financiem projetos que sejam títulos de impacto social, ou seja, contratualização de resultados sociais. Eles têm uma majoração fiscal de 30% de todo o seu investimento, imediata, automática, independentemente do reembolso futuro em função do alcance dos resultados, do atingimento de resultados. Isso é um incentivo interessante e é também original no mundo, só a Inglaterra tem alguma coisa parecida, e foi uma forma de contornar a nossa impossibilidade de remunerar com fundos públicos o investidor. Porquê? Voltando um pouco atrás. Porque, segundo a lógica dos títulos de impacto social, o investidor que financia o projeto e que arrisca tem, em princípio, se o resultado for alcançado, ele deve ser reembolsado pelo seu investimento e deve ser remunerado por isso também. Mas com fundos europeus e públicos nós não podemos remunerar. Nós reembolsamos o investidor pelo total do seu gasto, mas não nem mais um euro além disso. Então, através da política fiscal, o governo português, em 2018, criou este incentivo que, através da política fiscal, cria uma majoração que facilita e de facto, tem atraído alguns investidores desse ponto de vista. E, portanto, do ponto de vista fiscal, o mais evidente que temos é isso. Ainda não tenho resultados para lhe dizer, bom, foi um sucesso absoluto? Não, ainda não foi. Esse é um caminho que ainda temos que fazer no futuro. Aqueles a quem conseguimos chegar interessam-se e já temos conseguido mobilizar investimento privado à conta disto, mas estou convencido de que é um elemento importante para atrair o investimento e criar essas condições. Portanto, essa é a mudança mais evidente que fizemos na nossa estrutura fiscal em função do que é Portugal Inovação Social. Além disso, temos os benefícios fiscais habituais para o investimento em áreas sociais. E, claro, esses mantêm-se. Felipe, nesse contexto já discutido aqui entre você e João, a respeito dos diálogos que vocês fazem com os territórios, como é que Portugal Inovação Social dialoga com esse território e como é que vocês priorizam esses problemas a serem resolvidos? Vocês têm uma prioridade setorial? Existe alguma coisa nesse sentido? Quais são as maiores transformações que você vê que ocorreram nos últimos tempos, vamos dizer assim? Para fazer uma coisa destas, há um elemento importante, eu já vou responder à sua pergunta, mas deixe-me começar antes. É que eu disse que o empreendedorismo social é um movimento de geração espontânea da sociedade civil. No entanto, para a escala que nós ambicionávamos, no tempo que nós tínhamos, não se conseguia fazer isto apenas tendo um cheque na mão e financiando projetos. Com isso, nós ficaríamos à porta desta iniciativa. Então, o que nós fizemos na Portugal Inovação Social, nós criámos uma equipa na Portugal Inovação Social. Nós temos uma equipa, que chamamos uma equipa de ativação, que são representantes regionais, que conhecem muito bem os ecossistemas locais dos vários territórios do país e cuja única função é divulgar
a Portugal Inovação Social, mapear os empreendedores, falar com os municípios, com as prefeituras, com os investidores, fazer a ponte entre investidores e empreendedores, ajudar os empreendedores a transformar ideias em bons projetos que possam ser candidatados e acompanhá-los até ao momento da candidatura. E isto é essencial, porque isto é que levanta a poeira e isto é que traz os empreendedores. Isto é que permite, inclusive, identificar os empreendedores que nem sabiam que eram empreendedores, mas o que fazem já é empreendedorismo social e pode ser financiado. E chamar investidores para conhecer projetos interessantes. Então, essa ponte é essencial. E, portanto, uma das nossas ligações práticas ao território é que temos pessoas na nossa equipa que conhecem os territórios e fazem isso todos os dias. Depois, a nossa ponte institucional é através das prefeituras, dos municípios, que em geral abrem as portas para falar connosco e através deles nós vamos mapeando as organizações mais dinâmicas, os empreendedores e tentamos conhecer os problemas daquele território. Também existem em Portugal as chamadas redes sociais e outros grupos que reúnem as instituições sociais, públicas e privadas mais relevantes de cada território para discutir e fazer diagnóstico dos problemas de cada território. Também lá estamos, também participamos para apresentar a inovação social como uma possibilidade de pensarem de outra forma. E fizemos outra coisa também, financiámos, a certa altura, decidimos financiar não só projetos de inovação social, mas também incubadoras de inovação social. E hoje já temos quase 20 em Portugal, ou perto disso, 16 confirmadas, outras a serem aprovadas agora, nas várias zonas do país. E estas incubadoras de inovação social, o que fazem são agentes locais de desenvolvimento de empreendedorismo social, que chamam projetos, desenvolvem os projetos, falam com os investidores, falam com os municípios, e, portanto, isso é uma ligação ao território fundamental. E última coisa que fizemos também, no caso específico dos títulos de impacto social, mapeámos primeiro os títulos de impacto social estão abertos para 6 áreas de política pública. Nos outros instrumentos, nós fomos agnósticos e não criámos nenhuma orientação específica sobre a natureza dos problemas sociais que deviam ser resolvidos. E, desse ponto de vista, deixámos a sociedade civil falar livremente. E, no caso dos títulos de impacto social, são 6 áreas específicas de política pública e para essas 6 áreas de política pública mapeámos com as entidades públicas que executam a política pública quais eram as áreas prioritárias de política pública. E, portanto, aí sim, para títulos de impacto social, os empreendedores e os investidores já orientam o seu trabalho para aquelas áreas específicas de política pública que são classificadas pelo Governo como prioritárias. E dessa forma já vamos orientando também os projetos nesse sentido. Mas são projetos mais maduros, mais próximos de vir a ser, de facto, políticas públicas. E é desta forma, destas várias formas, que nós vamos conhecendo o território e ajustando o que financiamos às necessidades específicas de cada território. Em geral, em parceria também com os municípios que conhecem os problemas locais. Felipe, ficou claro? 657 empresas ou projetos apoiados. Não, são 570 projetos. 570. 570 projetos, há pouco eu falei de 655 investidores. Temos 655 entidades investidoras, são 570 projetos, 406 entidades empreendedoras. Os números à data de hoje, amanhã podem mudar. Essas empresas de impacto, esses negócios de impacto que recebem o aporte financeiro, o apoio, né? Vocês, deve existir, eu gostaria de conhecer um pouco mais você falando sobre o monitoramento. Existe algum índice ou índices de acompanhamento, de responsabilidade social? Vocês acompanham? Aqui, nós estamos trabalhando aqui no Brasil, enquanto SEBRAE, indicadores de responsabilidade social para as micro e pequenas empresas. A minha pergunta é se existe algum acompanhamento, se existe algum indicador, alguns índices de acompanhamento ligado à responsabilidade social ou ao impacto social que ele causa. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, já aproveitando, se com esse trabalho vocês têm monitorado e há um reconhecimento da sociedade, porque a empresa de responsabilidade social, a empresa de impacto, aquela de inovação social,
recebe o aporte, recebe o acompanhamento e vocês estão ligados. Agora, todo esse esforço, percebe-se já um reconhecimento da sociedade? Eu digo isso quando as pessoas buscam um selo orgânico, por exemplo, de produto orgânico, ou um selo de fair trade, as pessoas buscam, já vê uma diferença. Nesse caso, já há um reconhecimento, já há uma procura, já há um sentimento, uma semente que foi plantada e já germinou, já está surgindo esse movimento com relação às empresas de impacto? Ora, em relação a esse caso, o que se passa é que, vamos por partes. A primeira pergunta, não, nós não temos um referencial fechado sobre o que são os indicadores de impacto. O que acontece com cada projeto que financiamos é que é negociado um indicador de resultado que tem que ser atingido para aquele projeto ser bem sucedido. E como nós deixamos o ângulo razoavelmente aberto, nós temos, de facto, projetos muito diferentes, com escalas diferentes e com indicadores próprios. E o que nós vamos fazendo é monitorizando o alcance e o impacto que cada projeto tem, um a um, em função do que foi a sua contratualização connosco. Mas é o próximo passo, é absolutamente fundamental desenvolvermos um modelo de avaliação de impacto que permita fazer uma comparação do que está a acontecer em todos os projetos, só que é muito difícil porque são áreas muito diferentes de muitas áreas, de muitas escalas e muitas geografias também diferentes. Portanto, esse é um próximo passo essencial. Sim, monitorizamos o impacto, mas é projeto a projeto. Não temos um indicador que seja público e transversal para todos. Por um lado, isto na área dos projetos. Na área das empresas, não as acompanhamos e não temos um referencial de responsabilidade social ainda fechado para medir a responsabilidade social das empresas em função do investimento que elas fazem. Porque aqui estamos a falar de dois mundos. O investidor, empresa, e o implementador, que é startup, que também pode ser uma empresa. Portanto, são dois mundos, apesar de tudo, diferentes, embora que trabalhem em conjunto. Então, em relação a isso, é de facto esse o problema. A segunda parte da sua questão tinha a ver com o... Recorde-me, por favor. Não estou ouvindo. Está sem microfone, doutor Joelho. Libera o seu microfone. Ele fechou sem querer, mas a segunda é o reconhecimento. Isso, claro. Claro, sim, bom, enfim, essa ainda não o suficiente, mas já é amplamente reconhecido muito para além das fronteiras do ecossistema de impacto social. Só com estes projetos experimentais já estamos a falar de mais de 310 mil pessoas impactadas com estes projetos experimentais, o que à escala portuguesa é bastante. E, de facto, no início ninguém sabia, há 5 anos, era muito difícil explicar o que era inovação social, porque ninguém sabia exatamente, mas de tal maneira insistimos e nos mostramos presentes que hoje já a Portugal Inova, no setor social e no setor de investimento de impacto em Portugal, já ninguém tem dúvidas sobre o que é Portugal Inovação Social e ninguém tem dúvidas, principalmente, sobre o valor que há na inovação social. Agora, digo-lhe eu que estou dentro, muito próximo deste ecossistema. Se me perguntar, é suficiente de todo, porque se eu atravessar a rua, a dona Antónia, que tem uma mercearia, não sabe o que isso é. Ela não precisa de saber, mas é importante que saiba. E outra coisa, e se eu atravessar a rua para o outro lado e entrar dentro de uma universidade, os alunos que estão estudando neste momento Administração e Economia, uma parte deles significativa também ainda não sabe. E, portanto, isso significa, do meu ponto de vista, que ainda não chegámos ao ponto onde devíamos estar. Era importante que isto também fosse ensinado àqueles que vão ser os próximos administradores, gestores, economistas e noutras áreas também, porque o empreendedorismo social está ao alcance de qualquer um. E entrar na universidade é fundamental para criar esse movimento nas próximas gerações. Então, e a comunicação social está atenta? Está. Uma parte da comunicação social interessa-se. Porquê? Porque todos estes projetos têm histórias muito interessantes para contar. Mas ainda não temos escala suficiente para justificar ser uma primeira página. Então, ainda não chegamos a esse ponto. É interessante o impacto que temos tido em tão pouco tempo, mas a sociedade ainda não se apropriou do conceito. Ainda temos um caminho para fazer.
Ou seja, Mona, eu estou atropelando, mas no bom sentido, na conversa aqui está tão boa, mas Felipe, imagino até, eu acho que parcerias nós construímos dessa forma, nesse diálogo. Nós estamos, enquanto Rio Grande do Norte, no sistema SEBRAE, desenvolvendo indicadores de responsabilidade social para empresas que têm essa visão. Eu acho que, da nossa parte, né, Mona, nossa equipe, nós poderíamos até disponibilizar esse material para vocês, para conhecimento, né? E também, uma coisa que funciona muito bem aqui, é que quando nós certificamos, entregamos um selo, e eles põem esse selo, no caso de um selo Unicef, por exemplo, né, as pessoas têm orgulho de apresentar aquela conquista, aquele selo, né? Eu acho que a sociedade passa a reconhecer quando a gente expõe um certificado, um selo, um brasão, ou algo mostrando que essa empresa fez algo diferente, né? Então, assim, enquanto já eu coloco assim como parceiro, nós vamos encaminhar para vocês também. Esse nosso material é uma forma singela também de estar, né, transferindo para vocês um pouco do nosso conhecimento quando Muito nós agradeço. acompanhamos indicadores de responsabilidade social que estamos construindo. E quem sabe possamos até, diante de observações que vocês façam também, né, adequar, melhorar aquilo que estamos criando. Aliás, nós já aprendemos, desde o final dos anos 80, o Instituto Ethos, no Brasil, é um referencial para nós fundamental no que é o entendimento da responsabilidade social e até a criação de indicadores de referência para analisar as práticas empresariais. Eu não tenho acompanhado nos últimos anos essa evolução, desse aspecto no Brasil, mas, enfim, já é um país de referência há muito tempo e, portanto, muito agradeço essa partilha que possam fazer connosco. Estou certo de que ajudará. E nós trabalhamos muito de perto com as redes portuguesas de empresas que se preocupam com responsabilidade social e sustentabilidade e faremos também passar essa discussão junto com eles, não é? O Instituto Ethos de Responsabilidade Social, inclusive, nós convidamos para construir conosco. Eles participaram dessa construção. Então, tem tudo a ver, né, com aquilo também que você já conhece, e há uma aderência muito forte, né, naquilo que vocês estão desenvolvendo, e nós queremos desenvolver. O Instituto Ethos também é uma referência muito boa para nós enquanto SEBRAE. Maravilha, muito obrigado. Felipe e doutor João Hélio, né, diante de todo esse contexto que foi discutido aqui até agora, quais os maiores desafios aí para os próximos anos para Portugal e inovação social? É muito relacionado à questão da medição, a questão ainda da disseminação de conceito. Aqui no estado do Rio Grande do Norte a gente tem colocado algumas iniciativas e dentre elas está inclusive na nossa lei estadual a criação de um selo que possa reconhecer as empresas de impacto social. Mas existe ainda uma discussão muito grande em relação a isso, se realmente é viável, se é preciso, se não é uma tendência que todos os negócios passem a agir dessa forma. Qual é a sua visão em relação a essa necessidade de se reconhecer e os desafios aí para o campo da inovação social nos próximos anos? É para mim a pergunta? Sim, para você. Sim. Bom, eu acho que é importante reconhecer, e nós estamos também fazendo esse caminho em Portugal. Neste momento, com estes 655 investidores de que eu falei, nós temos, obviamente, um ranking de quem são os maiores nos vários setores, quem é a maior fundação, a maior empresa, o maior fundo, o maior município, é aquele que investe mais. E eu acho que esse reconhecimento público é fundamental para incentivar os investidores também e dar visibilidade a este movimento e a este setor. E, portanto, eu acho que isso é um caminho interessante, que mais tarde ou mais tarde, quer dizer, espero que não demore muito até que seja desnecessário, porque esse é o caminho que todos seguem, mas para já, para construir essa tendência e para empurrar o paradigma para a frente, faz sentido enaltecer sempre quem está na frente da onda, fazendo investimento e gerando impacto. Desse ponto de vista, tem toda a vantagem. Em relação aos desafios que se colocam, bom, os desafios para já é garantir
que temos alguma continuidade na construção desta política pública, mas há sempre um desafio permanente de atração de investimento privado, de mobilização também das entidades públicas, porque, do meu ponto de vista, aquilo que fazemos com fundos públicos só faz sentido se for também um observatório em parceria com a sociedade civil do que podem vir a ser políticas públicas no futuro em função do que são estas experimentações com o setor privado e setor social. Então, esse é um grande desafio no futuro, é criar mecanismos que permitam uma maior agilidade na transferência desse conhecimento gerado através do empreendedorismo social para as políticas públicas, ou seja, melhorando também a forma como as respostas sistémicas são desenvolvidas. E, portanto, esse é um grande desafio. E insistir nas parcerias intersetoriais, setor público, setor privado, setor social, porque não são setores que habitualmente falem de uma forma muito ágil na resolução concreta de problemas, cada um está no seu lugar a fazer a sua coisa. Mas eu acho que o mundo no futuro vai ser um mundo, é já um mundo absolutamente interligado e que não é compatível com uma visão do mundo em caixas que não se comunicam. E, portanto, esse é um grande desafio. E depois um desafio mais concreto tem a ver com a avaliação de impacto. A avaliação de impacto é essencial nós desenvolvermos métricas credíveis e compreensíveis da avaliação do que é o impacto destes projetos. Com uma dificuldade acrescida e com a consciência de que a maioria dos impactos mais relevantes são impactos de longo prazo, que nós não vamos conseguir medir no momento do investimento. Mas isso não significa que não façamos um esforço de aproximação para ter uma noção do que é que provavelmente resulta e do que não resulta. E à medida que formos aprimorando as métricas e aprimorando os métodos, eu estou convencido que vai, de facto, mudar o paradigma da forma como se desenvolvem projetos sociais e como se faz investimento social. Bacana. Felipe, eu vejo com muita alegria que muitas vezes a gente pensa que estamos trabalhando de forma isolada, ou somos sonhadores, ou somos até exageradamente otimistas e nos chamam muitas vezes até de tolos, né? Mas o que eu estou vendo aí e que estamos fazendo aqui no Brasil é a realidade. Sendo a realidade, acredito muito que estamos construindo um outro mundo melhor, que é possível, um outro modelo de negócios que entendam, né, a dor dos mais fracos, mas mais do que isso, né, possam realmente transformar a realidade, né, dos negócios e da sociedade. Então, Mona, eu vejo, né, que enquanto a gente pensa que estamos remando contra uma correnteza, veja aí que o nosso barco já tem, né, outros também que nos ajudam a ir, né, no mesmo rumo e construindo. Eu acho que, já que se espalhou o vírus, né, pelo mundo, nós estamos também, dessa forma, ajudando a contaminar as pessoas dessa nova forma, essa cultura, essa mudança. É uma mudança cultural, é uma mudança em ver os negócios, é uma mudança de toda a sociedade. Então, fico muito feliz, Felipe, pelas suas palavras, né? Isso nos incentiva, nos motiva a saber que temos outros parceiros, né, no mundo globalizado que pensam como nós e precisamos, sim, estreitar essa relação, nos fortalecer para ajudar nessa transformação tão necessária, tão difícil, mas tão necessária. João, e já agora, se me permite acrescentar, eu acho que há uma coisa que nos ajuda a todos, há uma evidência que diz ao mundo que nós temos razão, é que são as novas gerações, as novas gerações, que têm agora 20 anos, já não são os empreendedores de há 100 anos, ou de há 50 ou de há 30. O objetivo de vida destes jovens que temos hoje é muito diferente. Eles
estas são gerações que desejam dar sentido à sua vida, não através do enriquecimento material, mas através do impacto que tem no outro. E quem não entenda isto, não entende o que está a acontecer no mundo. E o que nós estamos a fazer é criar as condições para que esse futuro seja um futuro que aconteça de uma forma mais natural e não imposta por estas gerações que vão naturalmente impor um paradigma diferente. Vão impor. É natural. O pensamento que têm as novas gerações já não é o mesmo que havia há 20 anos atrás, porque o mundo se mudou, se ligou, e de repente, quando nós nos ligamos ao outro que nós não conhecemos, como por exemplo nós aqui hoje, nós ficamos com a nossa dimensão moral interior é diferente. E, portanto, eu acho que estas novas gerações são o maior sinal que nós temos de que esse é o futuro inevitável. Agora, resta saber se o antecipamos e criamos condições confortáveis para que ele seja o melhor possível, ou se, mais uma vez, tem que ser uma revolta dos mais novos a contrariar o imobilismo dos mais velhos e impor-se à força. E é isso que nós estamos a tentar evitar, não é assim? Ou nós estamos forçando esses novos a pensar os nossos cabelos grisalhos, brancos, estamos indo assim na juventude. Então, Exato. Eu acho que a idade não, mas a cabeça está revolucionando e sempre revolucionando e mudando esses conceitos, né, tão arcaicos, ao meu ver. Eu estou convencido que no futuro muito próximo não haverá negócios que não sejam negócios de impacto. Os que não forem negócios de impacto não se legitimam e não têm espaços na sociedade para se desenvolver, e isso vai se tornar uma evidência. E é esse o caminho, Concordo plenamente e assino embaixo. Torcemos para isso, sim. Pessoal, vamos finalizando mais um bate-papo aqui no GoRN. Agradecemos imensamente nossos panelistas de hoje, Felipe Almeida, Dr. João Hélio. Muito obrigada pela partilha e por nos ensinar um pouco mais sobre inovação social. E a Felipe, muito boa sorte e sucesso em Portugal. Esperamos que essa onda também possa passar para outros países, outros continentes, e que a gente possa, sim, transformar o mundo através do empreendedorismo. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado, Mona. Um abraço, João. Abraços para todos e espero ver ou ouvir-vos em breve outra vez. Muito obrigado. Obrigado, Mona. Obrigado, Felipe. Nos falamos mais outras vezes. Muito obrigado pela troca de experiência. Foi muito boa para todos nós. Não é isso, Mona? Foi sim. Obrigado, pessoal. Tá. Excelente. Um abraço. Muito obrigada.